Pessoal, eu cometi um erro, tá? A gente vai aprendendo. A presença de vocês só vai ficar registrada a partir de agora, quando eu comecei a gravar a aula, tá? Então, por favor, me desculpem. Todos que já colocaram presente, coloquem de novo, tá? Me desculpem. Vamos lá, todo mundo coloca presente para eu receber o relatório depois com a presença de vocês, tá? Desculpa aí. Então, vou repetir. Como eu iniciei a gravação da aula somente agora, né? Por favor, todos coloquem presente para que no relatório conste a presença de vocês, tá? Agora já está valendo. Então, vamos lá, podem colocar presente, tá bom? Isso, muito bem. Vou guardar um pouquinho só enquanto o sistema vai registrando a presença de vocês, tá? Isso, então vamos colocar todo mundo presente. Aí Quem já colocou, entendeu? Quem colocou há 3 minutos atrás, não registrou. Agora, quem colocou agora, nesse momento, já ficou registrado. Excelente. Muito bem. Legal. Pessoal, eu vou fazer agora o compartilhamento da tela, tá bom? Bom, eu suponho que a minha tela está compartilhada, pelo menos é o que o sistema está me passando aqui, né? Tá ok, pessoal? Estão vendo meu mouse se movimentando? Estão vendo minha tela? Que bom, então ótimo. Bom, hoje nós vamos tratar, então, de um tema bastante interessante, é um tema que os alunos costumam gostar do curso de Mecânica dos Fluidos, né? Que é a equação de Bernoulli, né? É uma equação bastante popular, é uma equação muito útil, muito poderosa, tá? É uma equação, deixa eu abrir aqui tá. É uma equação, digamos, bastante popular na área de engenharia, né? Eu costumo dizer que é uma equação que qualquer engenheiro é capaz de manusear, não interessa, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, né? Os engenheiros sabem utilizar essa equação, é uma equação fundamental, né, da engenharia, e vocês vão perceber hoje que é uma equação muito fácil de aplicar, é fácil de compreender os conceitos que estão por trás da equação, e é muito fácil resolver uma série de problemas práticos, aplicados, e quando ela não é capaz de dar uma resposta, digamos, muito precisa, no mínimo ela te indica o caminho, ela te dá um primeiro chute, né, um chute inicial, ela serve para você, digamos, iniciar o problema, tá? Vocês vão ver, quando eu terminar de apresentar a equação, que há algumas restrições para o uso dessa equação, tá? Essas restrições vão ficar claras na medida em que vocês forem resolvendo exercícios, na medida em que eu for apresentando exemplos para vocês, tá bom? De qualquer maneira, é uma equação extremamente poderosa, vocês vão ver. Aqui a gente tem, nesse primeiro slide, né, nessa figura, um bom resumo, né, do significado da equação de Bernoulli para a gente, né, para a área de mecânica dos fluidos, né. A gente tem, por exemplo, aqui em azul uma linha de corrente, a gente tem um plano horizontal de referência, um datum, né, e o que a gente percebe? A gente percebe que para cada ponto sobre essa linha de corrente, né, a gente tem valores diferentes para a altura, né, desse ponto sobre a linha de corrente em relação ao datum, né. A gente tem valores diferentes para pressão e temos valores diferentes para velocidade. Exatamente, a equação de Bernoulli, ela pode ser compreendida de duas formas, tanto do ponto de vista da conservação da energia, quanto do ponto de vista da conservação da quantidade de movimento. Mas, grosso modo, ela é uma equação que trabalha com 3 componentes de carga ou de energia. Se a gente for considerar energia, a gente falaria de energia potencial, energia cinética e energia de escoamento. Essa que está relacionada à grandeza pressão. E essas quantidades de energia, na medida em que o escoamento vai se desenvolvendo, num campo euleriano pré-determinado, eles podem variar. Ou seja, a pressão pode cair, a velocidade pode aumentar, a altura pode diminuir ou aumentar, tanto faz.
Mas o interessante é que se você somar esses 3 modos de energia, isso sempre vai dar uma constante. Entendeu? Então, falando em termos de carga, se você soma a carga de velocidade com a carga de pressão com a carga de altura, isso vai dar um valor numérico, que é constante sobre essa linha de corrente predeterminada. E essa constatação física, equacionada através dessa expressão que vocês vão conhecer daqui a pouco, por Bernoulli, né, é extremamente importante, extremamente poderosa para resolver exercícios, tá? Então, eu espero que ao longo da aula, isso que eu acabei de dizer vai ficando cada vez mais claro, tá bom? Para a gente falar da equação de Bernoulli, do ponto de vista da mecânica dos fluidos, não do ponto de vista da termodinâmica, eu vou dar a visão da equação do ponto de vista da mecânica dos fluidos, obviamente. Para a gente tratar da equação de Bernoulli, para a gente, inclusive, poder derivar a equação, a gente vai precisar da segunda lei de Newton, tá? A gente vai precisar da equação fundamental da mecânica, que é a segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, nós temos, como vocês sabem, de um lado da equação, o somatório de forças que agem sobre uma partícula de fluido, né? E isso vai ser igual, do lado direito da equação, né, a massa dessa partícula de fluido vezes a sua aceleração em relação ao referencial inercial, certo? Vocês já conhecem, já sabem muito bem que eu estou falando dos cursos de física de vocês, né? Então, vamos tratar do lado direito da equação primeiro, vamos tratar da aceleração. Na aula passada, eu tratei com vocês do conceito de análise euleriana, né, de abordagem euleriana de um problema de fluidos, né? E contrastei essa análise com a abordagem lagrangiana, que é uma abordagem que vocês certamente já dominam, por causa dos cursos de física, que vocês já fizeram no básico da engenharia. E até mesmo antes disso. Pois bem, então o que acontece? Na abordagem euleriana, a gente tem uma maneira distinta de representar a aceleração. Eu dei uma pequena introdução a isso na aula passada, né? Mas vamos tentar formalizar isso um pouco melhor hoje. Então, para a gente poder chegar na equação de Bernoulli, para a gente poder fazer um balanço de forças, para a gente poder aplicar a segunda lei de Newton, né, vamos começar discutindo como que se modela, como é que se analisa a aceleração de uma partícula de fluido, né, sujeita a um campo de velocidades, né, segundo uma abordagem euleriana, né. Então, vamos lá. Como vocês viram, na aula passada, numa abordagem euleriana, o campo de velocidades, ele é função não somente do tempo, mas também do espaço, né? Então, digamos que nós tenhamos um campo de velocidades dado, tá? O que a gente percebe? O campo de velocidades vai ser função do espaço e do tempo. E como que a gente aplica a equação da segunda lei de Newton, do movimento, a uma condição como essa? Então, por exemplo, verifique aqui, nesse campo de velocidades, descrito através de um sistema de coordenadas cartesiano, como a gente consegue observar aqui, em x, y e z, né? Você tem uma partícula de fluido com uma velocidade v de t, né, num instante de tempo t, e temos uma outra velocidade, v de t mais tt, né, num segundo instante de tempo, né? A diferença entre esses vetores, velocidade em diferentes intervalos de tempo, vai ser esse dv, esse diferencial de velocidade, certo? Ok. Muito bem. Para a gente chegar na expressão para aceleração de uma partícula, né, a gente tem que verificar como que a velocidade varia no tempo. Não é isso que vocês têm em mente? Não, é lógico, a velocidade variando no tempo é aceleração. Essa é uma típica abordagem lagrangiana. Porém, eu acabei de falar para vocês que na abordagem euleriana, que é a que interessa aqui para o curso de mecânica dos fluidos, né, a velocidade não é só função do tempo, né, ela é função do tempo e do espaço, como a gente vê aqui nessa equação, nesse vetor velocidade aqui em x e t, x de espaço, t de tempo. Então, vamos fazer um exemplo muito simples, que é um exemplo unidimensional, tá? Vamos considerar um bocal convergente, que foi, aliás, um dos exemplos que eu usei na aula passada. Aqui nós temos uma torneira, por exemplo, uma mangueira que é montante, e aqui temos um bocal convergente. Esse bocal poderia ser, por exemplo, a saída de uma mangueira de jardim. Que normalmente é um bocal convergente. Eu acho que esse é um exemplo bastante intuitivo, né? E vamos considerar apenas a direção x, a direção do escoamento, principal do escoamento nesse problema. Vamos resolver um problema unidimensional
né, que pode ser em regime permanente ou transitório. Genericamente falando, seria transitório, tá? Conforme essa equação que vocês veem aqui. E vamos considerar um volume de controle, dado aqui em vermelho, essa caixinha, que espero que vocês estejam conseguindo ver, tá? Que tem superfícies permeáveis para a coordenada x. Então, essa seria a minha superfície permeável de entrada, e essa seria, né, a minha superfície permeável de entrada estaria na posição x, em relação a essa referência, e minha superfície do volume de controle permeável de saída estaria na posição x mais ΔX, como vocês estão vendo aqui, tá? A superfície de controle desse volume de controle na posição x é de entrada, e em x mais ΔX é de saída, tá? O que a gente conversou na aula passada? Que pela conservação da massa, como a vazão é constante em regime permanente, vamos considerar regime permanente primeiro, né? A gente sabe muito bem que a vazão se conserva, e a vazão, num caso como esse, seria a velocidade vezes a área, em seção transversal, que pode ser entendida até como a área permeável do volume de controle, certo? Então, o que acontece? Pela conservação da massa, como velocidade na entrada vezes a área na entrada, né, tem que ser igual a velocidade na saída vezes a área na saída, e como a área na saída vai ser menor do que na entrada, porque o bocal é convergente, né, então notem que a área de seção transversal vai diminuindo no bocal convergente, então a velocidade na saída, ou seja, a velocidade em x mais ΔX, tem que ser maior do que a velocidade na entrada, né, em x, tá? Muito bem, como é que a gente desenvolve, então, a equação para aceleração? Vamos lá. Então, vamos analisar como é que se daria uma aceleração numa direção tangente a uma linha de corrente, tá? O que a gente tem? A gente tem uma variação total da velocidade, né, que é função, como vocês viram lá no slide, da posição x e do tempo t, né? Ou seja, esse delta v de velocidade, né, seria dado basicamente, né, como vocês estão vendo aí, né, por uma variação da velocidade no tempo, né, vezes o ΔT, mais uma variação da velocidade em x vezes ΔX, né? Ou seja, eu estou basicamente aplicando a regra da cadeia aqui, né? Essa variável nossa que é a velocidade, tá? Muito bem. O que acontece agora? Vamos considerar o seguinte. O que nós queremos analisar é como é que se daria uma aceleração. Como é que a gente consegue computar a variação da velocidade, né, no tempo, segundo uma abordagem euleriana, né? Bom, nesse termo aqui, nós teríamos a variação da velocidade no tempo. E nesse termo, a variação da velocidade no espaço, né? Até aí, tudo bem, né, gente? Ok. O que nós vamos considerar? Como ΔX, como vocês viram na figura anterior, né, é a distância entre a entrada e a saída do volume de controle, né, é a distância coberta no intervalo de tempo ΔT, né? Como é que a gente poderia, então, analisar a aceleração? Ora, vamos pegar esse ΔV, esse delta velocidade que aqui se encontra, né, e vamos dividir por ΔT e fazer esse ΔT tender a zero a partir de um processo de aplicação do limite, o limite do cálculo, né, que é isso que nós temos aqui na parte de baixo aqui da figura, tá? Ao aplicar esse processo de limite, tá, a essa expressão da variação da velocidade, né, a gente passa a ter essa nova expressão aqui, que nos diz que a derivada parcial da velocidade no tempo, mais a derivada parcial da velocidade no espaço, dx dt, seria igual à aceleração. Então, note que apenas pela aplicação da regra da cadeia, né, a variação da velocidade, entendeu? E simplesmente dividindo a velocidade pelo tempo e aplicando um processo de limite com ΔT tendendo a zero, entendeu? Eu chego a uma nova expressão aqui para aceleração que leva em conta não somente a aceleração no tempo, mas também uma aceleração no espaço, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. E outra coisa importante, esse termo aqui que sobra, né, que é o dx dt, né? Note que dx dt é a própria velocidade do escoamento no ponto dado, entendeu? De uma partícula de fluido, por exemplo, na entrada do volume de controle. E olha só, após essa análise, nós concluímos que a aceleração passa a ser dada
pela derivada parcial da velocidade no tempo, mais a derivada parcial da velocidade no espaço, nesse caso unidimensional em x, vezes a velocidade nessa mesma direção. A gente denomina essas acelerações, a gente separa, né, e denomina as acelerações de aceleração local, aqui é no tempo, e de aceleração convectiva, que ocorre no espaço. Na aula passada eu acabei mostrando essa equação para vocês, né? Agora a gente derivou ela de forma um pouco formalmente, digamos, né? Uma forma de representar essa expressão, de forma vetorial, através de uma notação vetorial um pouco mais contraída, é utilizar o operador derivada material, tá? Estou tentando voltar aqui, aí, ó, que é essa daqui, tá? Essa notação, ou seja, quando você tem um D maiúsculo aqui, do vetor velocidade no tempo, quando você utiliza esse D maiúsculo, isso se chama derivada material. A derivada material considera tanto a aceleração local quanto a aceleração convectiva. É apenas um operador, tá, vetorial. Tornando aqui a nossa transparência, eu já vou parar para a gente responder perguntas, tá? Eu já vou terminar essa parte. Então, essa foi a expressão que a gente derivou para aceleração, né? E notem, então, aqui o termo de aceleração convectiva. Uma coisa interessante aqui que tem que ser colocada. Imagine que essa torneira tivesse com essa... Digamos que eu tenho um fornecimento de água, tá, constante, de uma caixa d'água muito grande, de um tanque de grandes proporções, tá? Então, essa vazão que está passando por aqui, pelo bocal, não faz nem cosquinha no nível da água nesse tanque de grandes proporções. Imagine que esse tanque fosse, por exemplo, uma piscina olímpica, entendeu? E esse jato aqui tivesse saindo de uma mangueira para regar o jardim, entendeu? O tempo que eu vou ficar regando o jardim não faz diferença no nível da piscina olímpica. Mais ou menos é isso que quer dizer tanque de grandes proporções. É um conceito também, tá? É uma hipótese também. Bom, voltando, o que acontece? Então, imagine que essa torneira esteja, por exemplo, numa posição fixa. Então, a vazão é constante. Isso implica em regime permanente. Se o regime é permanente, nada varia no tempo. Então, notem que esse termo aqui, ó, o primeiro da aceleração local, ele é igual a zero. Então, percebam que o único termo que sobra de aceleração é a aceleração convectiva, que é a aceleração no espaço, que tem relação com a variação de velocidade que o fluido sofre devido à diminuição da seção transversal. Entenderam? E isso não está relacionado com a variável tempo. Esse novo conceito que vocês precisam dominar, tá? Que é o conceito da análise de problemas segundo uma abordagem euleriana. Isso é um pouco diferente do que a maioria de vocês está acostumada a fazer, tá? Se eu quiser agora adicionar as outras dimensões, né, coordenadas, que faltavam, que é y e z, é análogo, tá? A mesma análise que a gente fez aqui, a gente pode fazer nas outras dimensões. Então, essa é a expressão final, completa, em coordenadas cartesianas, tá? Para aceleração total, tá? De uma partícula de fluido num campo euleriano. Você tem a aceleração local e as três acelerações nas três direções coordenadas, x, y e z. Notem que é sempre a derivada da velocidade naquela direção coordenada, vezes a componente da velocidade na mesma direção coordenada, entenderam? É sempre assim. Então, em x é u, que é componente em x da velocidade, derivada parcial da velocidade na direção x, mais v, que é a componente da velocidade na direção y, mais a derivada parcial da velocidade em y, mais w, que é a componente da velocidade da direção z, vezes a derivada parcial da velocidade em z. Tá certo? Eu vou dar uma paradinha agora para ver se alguém tem alguma dúvida, tá? Vamos ver se eu não demoro tanto tempo fazendo isso, né? Bom, eu estou abrindo aqui agora o chat. Eu queria saber se há dúvidas, né, a respeito. O Kaique está dizendo que não tem dúvidas, né? Alguém teria mais alguma coisa a comentar? Alguém não entendeu a diferença entre as acelerações, tá? Basicamente é o seguinte, deixa eu voltar lá. Basicamente é o seguinte. Tá vendo esse volume de controle aqui em vermelho?
que acontece? Se essa torneira ela estiver aberta numa posição fixa e a minha vazão for constante, né? Se eu chegar aqui dentro e colocar o medidor de velocidade, por exemplo, no centro do volume de controle, qualquer posição no volume de controle, na entrada, na saída, no centro, tanto faz, e eu começar a contabilizar a velocidade no tempo, então eu faço assim, eu tenho meu medidor de velocidade lá dentro, um anemômetro, um medidor de velocidade, tá? De magnitude de velocidade. Então, estou lá com o meu anemômetro, e aí eu meço um valor qualquer, por exemplo, 10 metros por segundo, um valor bem exagerado, assim, 10 metros por segundo. Aí daqui a 1 segundo eu meço de novo, continua 10 metros por segundo, daqui a 2 segundos eu meço de novo, 10 metros por segundo, daqui a 10 segundos eu meço de novo, 10 metros por segundo, daqui a 100 segundos eu meço de novo, 10 metros por segundo. Não está variando a velocidade para aquele ponto no tempo. Entendeu esse conceito? Isso implica que você tem regime permanente. Agora, se eu pegar uma posição ajusante, por exemplo, aquela mesma posição, só que somado um ΔX, ou seja, um pouco mais à frente, no bocal convergente, eu vou perceber que ali a velocidade é maior. A velocidade ali é, por exemplo, 30 metros por segundo. Entendeu? É diferente da velocidade que eu tinha na posição X anterior. Na posição X mais ΔX, a velocidade agora é maior. E se eu continuar medindo a velocidade naquele ponto onde a velocidade é maior no tempo, ela vai continuar constante. Ela vai continuar constante no tempo. Se eu for num ponto mais ajusante ainda, por exemplo, X mais 2 ΔX, a velocidade vai ser ainda maior. Vou exagerar aqui, por exemplo, 100 metros por segundo. Eu vou continuar naquele ponto fixo, em X mais 2 ΔX, medindo a velocidade. Vai dar 100 metros por segundo. Daqui a 10 segundos, 100 metros por segundo. Daqui a 100 segundos, 100 metros por segundo, entendeu? A velocidade não varia naquele ponto X mais 2 ΔX, no tempo. Mas sempre que eu der um passo à frente, em X, no espaço, a velocidade varia. Isso implica numa aceleração convectiva, uma aceleração no espaço, e não no tempo. Tainan, ficou um pouco mais claro o conceito de da aceleração no espaço, a diferença que há entre a aceleração local no tempo e a aceleração convectiva que ocorre no espaço? Ah, que bom. Se não houver mais nenhuma outra dúvida, pessoal, eu vou continuar, tá? Só fazendo aquele lembrete, né? Eu vi que chegou um pessoal, chegou mais gente agora. Não esqueçam de colocar presente, viu? Quem não colocou ainda, né? Coloquem presente. Para quem não pôs ainda, né? Quem já pôs não precisa colocar de novo. Quem já pôs, esquece. Mas quem chegou por último, coloca presente para registrar sua presença, tá? No relatório que eu recebo no final quando acaba a aula, tá bom? Bom, retomando. Lembre-se que o nosso objetivo é deduzir a equação de Bernoulli hoje e já aplicar a equação de Bernoulli, né? Mas, como eu falei, para a gente deduzir a equação de Bernoulli, né, a gente tem que usar um balanço de forças, né? Segundo a lei de Newton. E no balanço de força a gente tem aceleração ali, né? É por isso que eu estou tratando de aceleração. Espero que tenha, só retomando, né? Para não perder o fio da meada, né? Lembre-se, a gente está deduzindo a equação de Bernoulli já. Tá bom? Olha, um exemplo. Antes da gente seguir em frente, vamos resolver um exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho um campo de velocidades, né, num escoamento particular, e esse campo de velocidades é dado por essa expressão vetorial, velocidade, no meu campo euleriano, é igual a componente da velocidade na direção x, que é 20y ao quadrado, versor i, que denota a direção x, menos 20xy. Esse menos 20xy é a coordenada do campo de velocidades na direção y, tá? Vezes o versor j. O versor que indica a posição y, o eixo coordenado y, tá? Isso dado em metros por segundo. Como é que esse campo de velocidades pode ser obtido? Eu falei também na aula passada, ele pode ser obtido experimentalmente, através do mapeamento do campo de velocidades experimental, utilizando uma técnica experimental qualquer para isso. As técnicas que a gente tem hoje são, por exemplo, tubo de Pitot, você pode utilizar um anemômetro de fio quente, você pode utilizar PIV, que é velossimetria por imagem de partículas. PIV em inglês, a gente usa PIV, que é Particle Image Velocimetry, tá? Que é uma técnica contemporânea de levantamento de campo de velocidades. Uma segunda opção para obter esse campo que está aí, seria, por exemplo, utilizando dinâmica dos fluidos computacional, em inglês também CFD, né? Computational Fluid Dynamics. É uma outra maneira
de obter um campo de velocidades. Você resolve as equações da mecânica dos fluidos, né, numericamente, e obtém um campo de velocidades. Então, são basicamente duas opções para obter esse vetor aí que você está vendo, essa expressão vetorial. A técnica experimental ou a técnica numérica, tá? Fechando esse parênteses e retornando ao problema, né, o que se pede? Dado esse campo de velocidades, se pede para calcular a aceleração no ponto x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2, tá? Porém, antes de começar o exercício, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês comecem a pensar. Esse campo de velocidades, olhando para a expressão, tá? Só uma análise analítica, o que vocês acham? Primeiro, seria um campo de velocidades tridimensional? Seria um campo de velocidades bidimensional? Unidimensional? Já vou passando para vocês que seria um campo de velocidades bidimensional. Por quê? Porque ele é função da coordenada y e da coordenada x, tá? Outra coisa, ele é em regime permanente, esse escoamento. Porque notem que o campo de velocidades não possui aqui a variável t de tempo. Então, é um campo de velocidades bidimensional em regime permanente, tá? Só de olhar para a equação, você tem que ser capaz de concluir isso. Tá? É um conceito a mais que eu estou passando para vocês. Aí vem a pergunta, calcule a aceleração em x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Notem que o z igual a 2 não faz nem sentido aqui nesse problema, tá? Porque esse problema é bidimensional. Então, o que interessa para a gente realmente são as coordenadas x e y. Então, é interessante calcular a aceleração somente em x igual a 1 e y igual a menos 1, tá? Para a gente, vamos continuar aqui, porque, se não me engano, a solução desse exercício está bem aqui na sequência, tá? Então, está aí o nosso campo de velocidades, que foi obtido, sei lá, experimentalmente ou numericamente, de uma dessas duas formas. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos usar a equação que a gente acabou de deduzir, que é a derivada material da velocidade no tempo. Temos aí o primeiro termo, que é o termo local, né, transitório, e o segundo termo, que é o termo convectivo, né, que é o termo da aceleração no espaço, né. Como é um caso bidimensional, né, a gente tem aí que se preocupar apenas com a direção x e a direção y, né? De qualquer maneira, está sendo colocado aqui para vocês a equação completa, né? Vai ser cortado agora o termo da aceleração convectiva na direção z, digamos, porque o problema é bidimensional, não tem sentido, o problema está sendo resolvido no plano xy, né? O eixo z não tem sentido nesse problema. Como é regime permanente, já discutimos isso, o termo de aceleração convectiva é também eliminado, restando essa expressão, né, que possui um termo para aceleração em x e um termo para aceleração em y, tá? Acelerações convectivas, né, acelerações somente no espaço. Isso que é interessante que vocês notem, né? O resto é você aplicar a equação. Aqui onde tem a coordenada na direção u, você vai lá no campo de velocidades, pega o 20y², aqui é o resultado da derivação da expressão em x, né, deriva aquela expressão lá vetorial na direção x, você tem menos 20yj, e a mesma coisa para a aceleração na direção y. Você faz o mesmo raciocínio, tá? Né, isso está sendo agora explicitado aqui na resolução do exercício, né? 20y² é a coordenada na direção u, e menos 20yj é a derivada de v em x, né? Isso é a derivada, simplesmente aplicar a derivada daquela expressão na direção x, vocês sabem fazer isso, já fizeram curso de cálculo aqui na universidade, né? Idem para v e idem aqui para a derivada da velocidade na direção y, né? Notem que a gente chega para uma expressão, a uma expressão vetorial para aceleração. Isso é interessante comentar, né? Notem que a gente chegou agora num campo de acelerações, né? A gente tinha à nossa disposição um campo de velocidades. O que quer dizer isso? Ora, dentro do meu domínio euleriano, em qualquer ponto xy que eu escolhesse, eu teria o valor da velocidade. Agora eu cheguei numa nova expressão, também vetorial para aceleração. Agora também eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher qualquer ponto xy no meu campo euleriano, e ali eu vou ter o valor da aceleração, de forma contínua, entendeu, pessoal?
É como se fosse uma malha, né? Bidimensional, em X e em Y, só que uma malha cuja distância entre os pontos tende a zero. Aí a gente passa para o contínuo, certo? É basicamente isso. Aí, como é que a gente faz para resolver o exercício? Ele fala, ora, eu quero saber no ponto x igual a 1 e y igual a menos 1, qual o valor da aceleração. É só chegar aqui e substituir onde tem x o valor de 1 e onde tem y o valor de menos 1. Né? E a gente chega no valor final para aceleração de menos 800 metros por segundo ao quadrado na direção x. Tá bom, gente? Naquele ponto, né? Naquele ponto da minha malha, que seria o ponto x igual a 2, y igual a menos 1. Ok? Eu vou dar uma paradinha agora de novo para ver se tem dúvidas. Ah, sim, o Marco Aurélio está fazendo uma pergunta a respeito do slide anterior, né? Correto, viu, Marco Aurélio? A sua definição de volume de controle com seção variável entre entrada e saída está correta, tá? Exatamente. Sim, o volume de controle também teria, né, a sua área de seção transversal se afunilando também, tá? Está correta a sua observação. O que o Guilherme está dizendo aqui? O fato de ele estar com dois versores, tá? Não tem nada a ver realmente. Eu poderia ter um campo de velocidades que fosse velocidade igual a 2xy versor i, entendeu? Isso seria bidimensional, tá? Isso seria bidimensional. Note, eu tenho apenas um termo, né, nesse vetor. Sim, poderia ser assim, ó. Meu vetor velocidade, ó, esse é igual a, por exemplo, 2xy elevado ao quadrado aqui, tá vendo? E isso aqui está multiplicando pelo versor i, aqui, tá vendo? Por exemplo, poderia ser assim, ó. Tá? Isso seria bidimensional, tá? Porque é função de x e de y, entendeu? Isso é importante. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, velocidade é igual a sei lá, 3x elevado ao cubo, versor i, né? Mais x elevado ao quadrado, por exemplo, versor j. Que parece estranho, mas isso aqui não é um campo de velocidade, isso aqui é um perfil de velocidades, tá? Porque a velocidade só é função de x. Entendeu? Então isso tem que ficar claro. Tá bom, gente? Viu, Guilherme? Espero ter respondido a pergunta. Mais alguém teria alguma pergunta? Que bom. Então vamos seguir em frente. Então, pessoal, continuando aqui a nossa derivação da equação de Bernoulli, agora a gente já falou de aceleração, né? Agora a gente pode se preocupar em realmente finalizar a derivação da equação de Bernoulli, que é um dos objetivos da aula de hoje, né? O objetivo da aula de hoje é esse, derivar a equação de Bernoulli e depois a gente aplicar, fazer alguns exercícios de aplicação dessa equação para fixar o conteúdo e para a gente compreender, né, exatamente como que se aplica essa equação. Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, por exemplo, coordenadas em linha de corrente. Esse é um conceito também, mas não tem nada de complicado. Ao invés de trabalhar com coordenadas cartesianas, né, onde a gente tem x, y e z, ou, por exemplo, coordenadas cilíndricas, vocês gostam de falar polares, né, onde a gente tem r, θ e z, vamos trabalhar com um novo sistema de coordenadas, tá? Vai ser um sistema de coordenadas bidimensional, tá? E ele vai ser chamado de sistema de coordenadas de linha de corrente. Como é que funciona esse novo sistema de coordenadas? Ora, tracem uma linha de corrente. Nesse caso aqui do desenho, ela está em azul, ó. Tracem uma linha de corrente, né? E escolham um ponto qualquer sobre essa linha de corrente. Por exemplo, esse ponto aqui, que está, por acaso, dentro de um volume de controle, né? O volume de controle aí, no caso, seria essa caixinha vermelha, né? Aí é o seguinte, nesse ponto escolhido sobre a linha de corrente, a gente vai ter uma coordenada tangente à linha de corrente, certo? Que é essa coordenada S de tangente à linha de corrente, tá? E vai ter uma outra coordenada normal à linha de corrente. Como assim normal? Ora, pega naquele ponto da linha de corrente e ela tem uma curvatura, por exemplo. Genericamente falando, ela pode ter uma curvatura.
pega ali o raio de curvatura, entendeu, dessa linha de corrente nesse ponto, e a partir, e seguindo essa coordenada, né, esse raio de curvatura está a coordenada normal. Entenderam, gente? Então, a gente tem duas coordenadas novas agora, nesse sistema. S de tangente e N de normal a linha de corrente. Isso vai variando na medida em que a partícula de fluido se desenvolve ao longo dessa linha de corrente, entenderam? Ok. O que a gente tem aqui? A gente tem também a velocidade, que pode ser decomposta numa velocidade tangente à linha de corrente e numa velocidade normal à linha de corrente. Isso apenas do ponto de vista matemático, né? Você pode ter uma componente de velocidade nessas duas direções coordenadas, S e N. Mas eu pergunto para vocês, segundo o conceito que eu passei para vocês na aula passada sobre linha de corrente, eu pergunto, qual é o valor da componente normal à linha de corrente da velocidade? É zero, pessoal, é zero. Porque, por definição, em qualquer ponto sobre a linha de corrente, só existe velocidade tangente à linha de corrente. Então, a única componente de velocidade diferente de zero é a componente da velocidade na direção S. Esse UN aqui é zero. E sempre vai ser zero em qualquer ponto sobre a linha de corrente, por definição. Bom? Isso é o que eu estou colocando aqui, tá? É isso que eu estou colocando aqui. O vetor velocidade em coordenadas de linha de corrente, ele vai ter apenas, né, a componente da velocidade na direção tangente à linha de corrente, que vai ser V, no caso, versor o S. Tá? Ok, gente? Vamos considerar que esse volume de controle tem um comprimento aqui ΔS também, tá? E duas superfícies permeáveis. Né? Essa superfície seria a superfície de entrada e essa superfície seria a superfície de saída. Tá? Como é que fica a aceleração na direção tangente à linha de corrente? A gente já viu como é que se dá a aceleração, entendeu? Como é que se calcula a aceleração num sistema de coordenadas cartesiano. A gente viu que tem a componente local e tem a componente convectiva. Né? A primeira em relação ao tempo, a segunda em relação ao espaço. Né? Vamos considerar, então, que a gente tenha... como é que a gente pode fazer a mesma análise, né, mas agora em coordenadas de linha de corrente? Então, a gente passa a análise que a gente já fez, né, num sistema de coordenadas cartesiano para um sistema de coordenadas de linha de corrente. Imagina que seja transitório. Então, a gente vai ter também a aceleração local, que é a variação da velocidade no tempo, né, na direção S, que é a direção tangente à linha de corrente. Só que a velocidade dessa partícula também pode variar enquanto a partícula se move, né, por ΔS, que vocês viram que é o comprimento do volume de controle, né, entre a entrada e a saída deste. Né? Ou seja, se o escoamento for não uniforme, né, o que a gente tem? A gente tem também uma variação, né, por exemplo, da velocidade, não só no tempo, né, mas também no espaço. Então, a gente pode aplicar aqui, com tranquilidade, aqui a regra da cadeia, a esse termo, já que a velocidade ela vai ser função não somente do tempo, mas também do espaço. Né? A gente, aplicando a regra da cadeia, a gente tem aqui essa nova expressão, aplica-se aqui o limite do ΔT de tempo. Né? O ΔT é esse daqui, ó. Está relacionado a essa variação de velocidade que eu possa ter entre a entrada e a saída, entendeu? Isso ocorre dentro de um certo intervalo de tempo. Né? Então, a gente tem aqui esse ΔT tendendo a zero, né? ΔS, ΔT passa a ser justamente a velocidade na direção tangente, a linha de corrente, e daqui surge essa derivada parcial da velocidade no espaço. Então, pessoal, surgiram de novo os dois termos de aceleração, também nesse novo sistema de coordenadas. Aceleração local, que é a aceleração no tempo, e a aceleração convectiva, esse AS subscrito conv de convectiva, no espaço, na direção S tangente à linha de corrente. Né? Portanto, a gente pode somar esses dois termos, e temos agora o componente total da aceleração, seria a aceleração material, né, de uma partícula de fluido, num campo euleriano, né, em coordenadas de linha de corrente. Tá? Como vocês viram, foi apenas uma transmutação, né, da coordenada cartesiana para a coordenada de linha de corrente. O conceito de aceleração total é o mesmo, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito disso, ou a gente continua com a derivação da equação de Euler, que é o penúltimo passo antes de chegar na equação de Bernoulli. Nenhuma pergunta, gente, sobre esse fato?
da gente trabalhar com coordenadas de linha de corrente? Que bom, então vamos dar sequência. Vamos derivar a equação de Euler. A equação de Euler, pessoal, é uma equação fundamental da mecânica dos fluidos, uma equação extremamente importante. A gente fala também que é a equação dos fluidos ideais, ou dos fluidos perfeitos, né? São fluidos invícidos. O que é um fluido invícido? É um fluido que não tem viscosidade, ou seja, não há efeitos de viscosidade numa interação desse fluido com uma estrutura, por exemplo, tá? Com o pilar de uma ponte, por exemplo, não tem efeito viscoso associado, entendeu? A equação de Euler, ela é mais antiga, que é a equação fundamental da mecânica dos fluidos, ela é mais antiga, entendeu? Com a equação de Euler, uma série de pesquisadores e de engenheiros foram capazes de calcular uma série de grandezas importantes da mecânica dos fluidos ou da interação fluido-estrutura. Vou dar um mero exemplo. Eu acho que eu já citei para vocês isso em sala de aula, quando a gente estava tendo aula presencial ainda. Eu citei que o Einstein, né, o Albert Einstein, ele tem uma patente, né? Ele tinha, né? Ele já faleceu há muito tempo, isso é boa. Ele tinha uma patente da primeira asa, né, de avião sólida, né? Essa asa de avião sólida é a que existe hoje na aeronáutica atual, né, obviamente. É que na época do desenvolvimento da aeronáutica, se usava muito aquela asa, que era uma asa plana, que era basicamente um frame com, basicamente, uma lona, né, servindo de asa. A asa sólida, que é a asa que os jatos comerciais usam hoje em dia, que os aviões comerciais usam hoje em dia, ela tem a seguinte característica: ela tem um perfil. Se você pega a seção transversal dela, lembra ter uma gota d'água, né, esse desenho clássico de gota, né? Mas não é exatamente gota, porque não é simétrica, entendeu? Ela tem um desenho tal que maximiza a sustentação e minimiza o arrasto. Ou seja, maximiza a quantidade de peso que eu consigo levantar a uma mesma velocidade e minimiza a quantidade de combustível que eu gasto para que o avião chegue a essa velocidade, entendeu? Essa foi a ideia que Albert Einstein executou quando ele resolveu a equação de Euler em torno da asa. Então, o que o Einstein fez? Ele pegou uma geometria de asa e resolveu a equação de Euler. E aí ele pegou uma força vertical, integrou nessas forças. Dessa integração, ele chegou numa força vertical que era a sustentação e numa força horizontal que era o arrasto. Entendeu? Da integração da equação de Euler em torno desse perfil de asa que ele estava estudando. E aí, o que o Einstein fazia? Ele modificava um pouco a geometria. E verificava, opa, agora melhorou, a sustentação aumentou, o arrasto diminuiu. E ele foi modificando essa geometria até chegar num perfil de asa que seria para ele o ideal. Que, aliás, é muito semelhante ao perfil de asa que a gente usa hoje. Tem algumas diferenças, mas é semelhante, muito semelhante, entendeu? Então, esse é apenas um exemplo, tá? A equação de Euler, até hoje, é utilizada na indústria aeronáutica para se computar sustentação, para se calcular sustentação, tá? Já o arrasto, já não dá para fazer assim, porque o arrasto tem efeitos viscosos associados. Quando os pesquisadores do século XIX, eles aplicavam a equação de Euler para resolver problemas de mecânica dos fluidos, eles eram capazes de calcular a sustentação com muita precisão. Só que o arrasto não era bem calculado. Havia erros significativos no arrasto. Por exemplo, a equação de Euler não previa arrasto, só que havia arrasto. Experimentalmente se verificava o arrasto. Entendeu? Por quê? Porque os efeitos viscosos não estão contidos na equação de Euler, ela não tem poder para isso. A solução pode ser exata, mas ela não vai computar o arrasto, porque a equação de Euler, ela só computa efeitos de fluidos perfeitos, sem viscosidade, invícidos. Muitas décadas depois, né, praticamente um século depois, foi deduzida a equação fundamental da mecânica dos fluidos, que é a equação de Navier-Stokes, que é mais recente. Vocês vão conhecer essa equação mais à frente no curso, não agora. Essa equação, ela já tem os termos viscosos. Então, esse paradoxo que havia antigamente, quando se aplicava a equação de Euler, de você... Opa, essa equação não está dando arrasto, aqui não tem arrasto, mas, de fato, tinha. Aliás, isso tem um nome, chama-se paradoxo de D'Alembert, entendeu? Ele só foi resolvido, assim, no ponto de vista da mecânica dos fluidos, com a dedução da equação de Navier-Stokes, tá? Então, isso tem que ficar claro. Eu vou utilizar agora a equação de Euler para deduzir a equação de Bernoulli, tá? Lembre-se, se eu estou utilizando a equação de Euler, por definição, eu me refiro
escoamentos sem viscosidade. Eu me refiro a escoamentos invíscidos. Ficou claro isso, gente? Então, desde o início eu estou dizendo, a equação que nós vamos deduzir, que é a equação de Bernoulli, só tem sentido se o escoamento não tiver viscosidade. Se eu puder desprezar a viscosidade do escoamento, se eu puder dizer que o escoamento é invíscido. Ficou claro esse conceito do escoamento invíscido, pessoal? Sim, só contam só contam, viu, Laércio? Você voltou, eu acho que você escreveu isso aqui antes, né? Sim, só contam as variáveis que estiverem na expressão da velocidade, tá? Exatamente. Se tiver XY ali é bidimensional, se tiver XYZ é tridimensional, se tiver XYZ e T é tridimensional e transitório, entendeu? Não interessa, digamos, os componentes de velocidade não entram nessa análise. O que interessa são as variáveis, né, que compõem a expressão vetorial do campo de velocidades, tá? Mas agora, quanto ao que eu acabei de falar, né? Tem alguma dúvida? Então vamos dar sequência. Pessoal que chegou por último, não esqueça de colocar presente, tá? Para registrar a presença de vocês. Vamos deduzir, então, agora a equação de Euler. Né? Como é que a gente faz? Faz o seguinte. Vocês já conhecem muito bem o que é isso. Nós vamos fazer um balanço de forças, tá? Nós vamos fazer um balanço de forças. Em outras palavras, vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Imaginem aí que você tem o seu elemento aí paralelepipédico de fluido, que tem vértices aí delta S, delta X e delta N, né? Então, o volume é delta S, delta X, delta N, esse é o volume desse elemento de fluido, né? Temos a nossa linha de corrente dada aqui por essa linha azul, né? Para um ponto localizado no centro desse paralelepípedo, né? Para esse ponto, eu tenho uma coordenada aqui S, tangente à linha de corrente, e uma coordenada N, normal à linha de corrente. Sim, vamos trabalhar com coordenadas de linha de corrente, como já colocado. Né? Muito bem. O que a gente vai fazer? Se a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, vocês sabem como é que é. Forças externas agindo sobre esse elemento paralelepipédico de fluido tem que ser igual à máxima de aceleração desse elemento de fluido com relação referencial inercial. Nesse caso, em coordenadas, analisando em coordenadas de linha de corrente. Muito bem. Então, se você considera um ponto no centro desse paralelepípedo, né, que teria uma pressão P, a gente pode verificar como é que essa pressão varia na direção S, aplicando a regra, a série de Taylor, melhor dizendo. Então, digamos assim, nessa superfície positiva, né, segunda coordenada S, a gente tem a pressão mais a variação da pressão em S, delta S sobre 2, vezes a área de seção transversal, que é delta N delta X, para ser força, né, pressão vezes área, né, e nessa área que seria a área S negativa, expandindo de novo em série de Taylor até a primeira ordem, eu tenho pressão menos, entendeu? Aqui é pressão mais, aqui é pressão menos, essa variação da pressão na direção S, entendeu? Então, notem que as derivadas aqui são em S, né? Obviamente, eu estou trabalhando com coordenadas de linha de corrente, tá? Essa seria, digamos, a variação de uma força de superfície, entendeu? Nessas áreas, positiva e negativa, do meu volume de controle, tá bom? Não há apenas forças. Eu também posso computar força na direção N, viu? Se eu quiser, mesmo raciocínio. Forças devido à pressão. Não há força cisalhante aqui, tá? Antes que alguém pergunte, não há força cisalhante. Por quê? Porque é um escoamento invíscido, entendeu? Se é um escoamento invíscido, não tem efeito viscoso, não tem cisalhamento, entendeu? Combinado? Não tem dissipação de energia devido à viscosidade. Atrito? Não é atrito que fala, é cisalhamento que fala em fluidos, entendeu? Não tem essa força, porque o escoamento é invíscido, como está escrito aqui em cima. Outra coisa, não é só a força de superfície que tem aqui, que é a pressão, né? Também tem força de campo, porque essa partícula de fluido, né, ela tem peso,
ela tem uma massa, né? Está sujeita a um campo gravitacional, tem peso. Então, o peso ele é dado por essa expressão, né? Vai ser a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes o volume. Né? Vai dar massa vezes G, é peso, né? Massa dessa partícula vezes G. Esse ângulo aqui, esse ângulo é θ, ele é o ângulo entre a coordenada S, né? Exatamente aqui, ó. E, no caso aqui, a coordenada N, tá bom? Fazendo aí usando um pouco de geometria, também você pode encontrar esse ângulo entre S e horizontal, tá? Fazendo aí, brincando com um pouquinho de geometria. Se não me engano, tem um vídeo aqui para isso, tá? Para esse desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. A questão da geometria fica talvez um pouco mais clara aqui nessa figura, né? A gente tem aqui a vertical, né? A coordenada normal e a coordenada tangencial, tá? Aqui seria o ponto, seria naquele centro, né? Que eu falei, naquele centro geométrico daquele paralelepípedo, né? Aqui seria o comprimento do meu elemento, que seria DZ. E aqui, por exemplo, eu tenho uma coordenada, desculpa, DS, e aqui eu tenho uma coordenada DZ alinhada aqui com a vertical, tá? Certo? Aqui o ângulo θ que eu acabei de apresentar para vocês. Esse ângulo θ, ele é interessante para poder decompor também o vetor de aceleração da gravidade, tá? Eu posso decompor a gravidade na direção tangente, S, ou também na direção normal, tá? N. Então, eu tenho aqui GS, a componente da aceleração na direção tangente, e GN, a componente da aceleração da gravidade na direção normal, tá? O que a gente faz agora? A gente aplica a segunda lei de Newton, tá? Somatório das forças externas agindo nesse paralelepípedo de fluido na direção S vai ser igual a massa desse paralelepípedo de fluido vezes a aceleração na direção S. Aliás, a aceleração a gente já sabe como é que é a expressão dela, né? Em coordenada de linha de corrente, a gente acabou de fazer, né? Então a gente faz o quê? Literalmente um balanço de forças. Quais são as forças externas? Força de superfície e força de campo, né? Que é peso, né? Força de superfície e pressão. Só pressão porque é o escoamento invíncido. Então, a gente tem aqui a força, né, na superfície negativa, menos a força na superfície positiva, né? São os termos de pressão expandidos em série de Taylor vezes as áreas de seção transversal do paralelepípedo de fluido para dar pressão vezes a área força, tá? E aqui o termo de força-peso, né, negativo, né, contrário ao eixo N positivo. Aqui também é negativo e positivo também para essa questão dos eixos coordenados, né? S, no caso. E aqui a aceleração, né? Notem que a aceleração é exatamente a expressão que a gente deduziu há pouco, né? Massa vezes aceleração. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, aqui a massa vezes a aceleração. Notem que só tem o termo de aceleração convectiva, né? Só tem a aceleração convectiva, já que eu estou trabalhando em regime permanente nesse problema, tá? Se eu estou trabalhando em regime permanente, nada varia no tempo, então não tem aceleração local, só tem aceleração espacial, convectiva, tá bom? Bom, agora, o que a gente tem? A gente está simplesmente cortando os termos, né? Me sobra apenas esse termo aqui, que eu posso somar, inclusive esses dois, porque o negativo aqui com o negativo aqui vai dar soma, né? Eu vou poder somar esses dois termos. Aqui é massa de aceleração, já comentei isso. Sobrando, então, de aceleração, de força de superfície, apenas esse termo, o primeiro, da linha aqui de baixo. Aqui o termo de força de campo, peso, e aqui massa vezes aceleração, tá? Lembre-se que isso aqui é densidade vezes volume, né, que dá massa vezes aceleração no espaço, na direção tangente à linha de corrente, tá? A gente pega e faz o quê? Divide toda a expressão pelo volume, entendeu? Que é delta S, delta N e delta X, tá bom? E vamos dividir também pela densidade, tá? É uma constante, já que é fluido incompressível, então a densidade é uma constante, tá bom? Então olha só as coisas que eu já disse aqui, ó. Eu já disse que o escoamento é invíncido, eu já disse que o escoamento é em regime permanente, e eu já disse que o escoamento é incompressível. Lembra no começo da aula que eu falei que a equação de Bernoulli ela tinha algumas restrições para sua aplicação? Já tem 3 aqui, ó, explícitas para vocês, ó. A equação de Bernoulli só pode ser aplicada para escoamento invíncido, sem viscosidade,
em regime permanente e com a densidade constante, ou seja, tem que ser escoamento incompressível. Eu tenho 3 restrições. Tá claro isso, pessoal? Eu já vou abrir para perguntas, tá? Bom, o que a gente tem aqui, então? A gente tem agora os 3 termos, né? O termo aqui de força de superfície, o termo de força de campo, e do lado direito, massa vezes aceleração, só que eu cortei aqui o termo de volume e dividi pelo ρ, fica só o termo de aceleração realmente. Outra coisa, lembra daquilo que eu mostrei na figura, aquele sistema lá de coordenadas, onde eu tinha aquele ângulo θ e tal? Depois vocês dão uma olhada naquilo, né? A gente tem, né, claramente ali naquele triângulo, né, a gente tem que o seno de θ, né, o do ângulo θ, é dz/ds, tá? É o diferencial na vertical sobre a diferencial ao longo, né, da linha de corrente, para aquele volume de fluido que eu estou analisando, né? Substituindo esse seno de θ aqui, eu fico com essa outra expressão, né, que está aqui na linha de baixo, para essa equação que nós estamos desenvolvendo, que também pode ser dada conforme foi colocado aqui, ó, à direita, tá? Essa expressão que vocês estão vendo aqui, em destaque agora, dentro da caixa, né, essa expressão é a conhecida equação de Euler, tá? É a conhecida equação de Euler em coordenadas de linha de corrente, tá bom? Uma equação clássica, né, fundamental, né, da mecânica dos fluidos. A equação dos fluidos perfeitos, tá? Onde não ocorrem efeitos viscosos, tá? Notem que não tem nenhum segredo, a gente partiu da segunda lei de Newton. A única novidade aqui talvez seja que eu utilizei coordenadas de linha de corrente, não coordenadas cartesianas, utilizei coordenadas de linha de corrente, né? Para a dedução dessa equação, né, alguém gostaria de fazer algum comentário, ter alguma dúvida? Ok. É isso aí, pessoal. Quem chegou por último, não esquece de colocar presente aí, viu? Sim, essas 3 restrições, viu, Tainan, isso é extremamente importante, tá? Porque se você tiver uma situação onde elas, por exemplo, não se verifiquem, entendeu? Você não pode aplicar a equação de Bernoulli, entendeu? Então, olha, para a gente deduzir essa equação, que a gente viu aqui, entendeu? Aliás, já mudou aqui, vou colocar aqui melhor. Para a gente deduzir a equação de Euler, né? Foi essa equação que a gente deduziu ali agora. Primeira coisa, eu utilizei a equação de Euler, que é uma equação clássica, né, dos fluidos perfeitos. O que é fluido perfeito? É fluido incompressível e invícido. Fluido perfeito é um fluido que não tem viscosidade, tá? Então, assim, primeira coisa, se eu estou usando a equação de Euler, isso significa que essa equação só é válida para fluidos invícidos, ou seja, onde a viscosidade, o cisalhamento, entendeu, viscoso, é desprezível ou inexistente. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, eu não considerei variação na aceleração, né, da partícula de fluido no tempo, entendeu? Eu não considerei variação temporal, só variação convectiva, tá, da velocidade, só aceleração no espaço. Então, essa equação também só é válida para regime permanente. E, finalmente, eu considerei que a densidade desse fluido é constante. Então, isso também só é válido para escoamento incompressível. Então, as restrições são, tá, escoamento invícido, tá, regime permanente e escoamento incompressível. Essas 3 têm que ser válidos, isso tem que ser válido para eu poder usar a equação. Entendeu? Para ficar mais claro isso, eu já vou apresentar uma outra transparência que vai deixar isso mais claro. Então, aí vocês têm basicamente um resumo do que foi feito, né? A equação de Euler é uma representação da segunda lei de Newton para escoamento invícido em regime permanente em coordenadas de linha de corrente, né? E nós integramos essa equação, e nós podemos integrar essa equação na direção S, né? É uma equação diferencial, como vocês estão vendo aqui, mas obviamente ela pode ser integrada na direção S, e dessa integração é que vai surgir algo bastante interessante, ó. Se a gente integra, ao longo da direção S, cada um dos 3 componentes da equação de Euler, o que nós obtemos? Justamente a equação de Bernoulli para fluido perfeito, invícido e incompressível. Então é isso, pessoal, é isso que vocês têm que entender. Vocês, como futuros engenheiros mecânicos,
vocês têm que entender de onde saiu a equação de Bernoulli, tá? Para a mecânica dos fluidos, a equação de Bernoulli, ela surge a partir da equação de Euler, uma equação da mecânica dos fluidos, né? Utilizando essas hipóteses simplificadoras, que o escoamento ele é invícido, regime permanente e incompressível, entendeu? E a partir da integração da equação resultante, que é a equação de Euler, na direção da linha de corrente, a gente obtém a equação de Bernoulli, que é essa equação que vocês estão vendo aqui, tá? E tem um termo aqui, que é o termo que a gente chama de carga de pressão, o termo de carga de velocidade e o termo de carga de altura. E isso tem que ser igual a uma constante, tá? Isso tem que ser igual a uma constante. E tem que ser igual mesmo a uma constante, afinal de contas, quando eu faço essa integração aqui, né, desses termos, né, quando eu integro todos esses termos, coloco todos eles dentro de uma mesma integral, entendeu? Por exemplo, né, o que está ali dentro, o integrando, entendeu? Ele não pode, ou seja, aquilo ali tem que ser uma constante para que isso aqui seja igual a zero, entendeu? Ou seja, quando eu derivo esses termos têm que ser constantes para que eu tenha a derivada de uma constante igual a zero, né? Essa é uma outra indicação matemática, né, da validade dessa equação, tá bom? E, obviamente, ela não é apenas uma expressão matemática puramente, ou seja, matemática, ela também tem uma conotação de aplicação na física, né, na vida prática bastante forte, bastante poderosa, né? Como isso aqui é igual a uma constante, se eu pegar dois pontos na mesma linha de corrente, dois pontos diferentes na mesma linha de corrente, eu posso dizer que os termos de pressão, velocidade e altura, entendeu? No ponto 1, isso vai ser igual à soma dos termos de pressão, velocidade e altura no ponto 2. Então, essa também é uma forma de representação da equação de Bernoulli bastante poderosa, entendeu? Só que, note, eu tenho que estar sobre uma linha de corrente, nesse caso, entendeu? Eu tenho que estar sobre uma linha de corrente. Então, se eu pego um ponto 1 qualquer na linha de corrente e um ponto 2 qualquer na linha de corrente ajusante, né? E consigo obter ali, por exemplo, o termo de pressão e o termo de velocidade. Ou, por exemplo, eu conheço todos esses termos aqui, no ponto 1. Só que no ponto 2, eu não conheço, por exemplo, o termo de pressão, tá? Através dessa expressão, eu consigo encontrar a pressão no ponto 2. Entendeu? E é assim que se aplica a equação de Bernoulli. Certo, gente? Alguma dúvida sobre a aplicação da equação de Bernoulli? Pessoal aqui pessoal do chat. Tem alguma coisa que gostaria de comentar? Ok, muito bem. Quanto às restrições, viu, Tainan? Você perguntou das restrições, né? Essas são as limitações, ela só é válida para escoamento em regime permanente, ausência de cisalhamento, que é o escoamento invícido, ao longo de uma linha de corrente, e escoamento de fluido incompressível. Então, o que acontece? Se você tiver transferência de calor ocorrendo, entendeu? Essa expressão não é mais válida. Se você, por exemplo, tiver uma quantidade muito grande de turbulência, entendeu? Turbulência é um agente dissipador de energia, entendeu? Extremamente forte, também não é aconselhável aplicar a equação de Bernoulli. Se você tem energia adicionada na forma de trabalho, por exemplo, um eixo, um trabalho de eixo, também não dá para aplicar a equação de Bernoulli, tá? Se você tem, por exemplo, uma curva onde você tem perda de carga localizada, dissipação de energia localizada, também não dá para aplicar a equação de Bernoulli, entendeu? Então, notem, tem uma série de aplicações, né, onde realmente não dá, uma série de problemas onde não dá para aplicar a equação de Bernoulli, tá bom? Mas o que eu falei no começo da aula? Por outro lado, tem muitas aplicações onde dá para usar. E, mesmo que você não possa, às vezes ela serve para você estimar qual que seria, pelo menos, a tendência de uma determinada grandeza sujeita a um determinado escoamento. Tá? Esse é o poder também da equação de Bernoulli. Bom? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo clássico de aplicação, viu? Agora a gente vai começar a fazer exercícios, né? Antes de dar início aos exercícios, né? Queria saber se alguém quer comentar alguma coisa sobre essa equação, né? Uma equação extremamente poderosa. E a gente vai começar a aplicar agora.
Kaique, realmente, a gente tem um curso de escoamentos incompressíveis. Entretanto, quando vocês forem resolver a prova, a minha prova dessa área, uma das coisas que eu mais vou cobrar, quem já fez o curso comigo sabe disso, eu dou muito valor, entendeu, para a simplificação das equações e para as hipóteses simplificadoras. Ou seja, quando você for aplicar a equação de Bernoulli, você tem que analisar essa questão das restrições. E como é que você analisa isso? Você tem que, antes de você formular o problema, você tem que descrever quais são as hipóteses, entendeu, que você está utilizando para resolver o problema. Então, digamos, por exemplo, vai ter uma situação que, de repente, eu vou te dar um exercício onde você vai ter ali um gás escoando. Entendeu? Como que você verifica se o gás, ele é, digamos, como é que você pode dizer que o gás, esse escoamento de gás é incompressível, entendeu? Porque o escoamento de um gás, muitas vezes, nos leva a crer que o escoamento talvez fosse compressível, entendeu? Então, tem forma de verificar isso. Eu vou até mostrar daqui a pouco como é que se faz isso, através do número de Mach. Né? O número de Mach é um outro número da mecânica dos fluidos, né? Um outro adimensional da mecânica dos fluidos. Então, você tem que testar isso para mim. Você tem que calcular o número de Mach, verificar o valor desse número e me dizer, não, esse escoamento de gás, ele é incompressível, ou não. Entendeu? Tem exercício na minha lista de exercícios que vocês têm no site, desde o primeiro dia de aula, onde, por exemplo, vocês vão querer aplicar a equação de Bernoulli e o resultado vai ficar diferente do previsto pela conservação da massa, por exemplo. Aí tem aluno que vai dizer, poxa, mas, professor, está dando diferente, por quê? Sabe por quê? Porque, por exemplo, naquele exercício, a equação de Bernoulli não deve ser aplicada. Entendeu? Então, você tem que fazer essa análise inicial para ver se realmente você pode aplicar a equação de Bernoulli. Essa é uma das coisas que eu mais valorizo na minha prova. Uma das coisas que eu mais valorizo na minha prova, tá? Quando vocês forem aplicar a equação de Bernoulli, não é necessário demonstrá-la, viu, Grace? Essa questão da demonstração, eu fiz agora para vocês, por uma questão de formalização, de formalidade, né? Para vocês verem de onde saiu essa equação. Vocês estão fazendo um curso de mecânica dos fluidos, não é um curso de hidráulica, entendeu? Eu simplesmente vou jogar a expressão e falar assim, assim que usa, entendeu? Isso seria um curso de hidráulica. Na mecânica dos fluidos, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso, usar as equações fundamentais da mecânica, né? Eu usei o quê? A segunda lei de Newton, note. Se você quiser depois dar uma revisada na aula, você vai ver que eu começo do básico da mecânica, que é a segunda lei de Newton, entendeu? E da segunda lei de Newton eu chego na equação. E note que eu fui falando das restrições para chegar nessa equação final ao longo dessa derivação, para que vocês tenham certeza de que eu só cheguei nessa equação para escoamento incompressível, regime permanente, né? E escoamento invícido, tá? Então, não tem que demonstrar minha equação, você tem que simplesmente saber como aplicá-la. Tá? Porém, como eu fiz uma derivação, entendeu? Formal, eu posso questionar vocês, por exemplo, numa prova, quanto aos princípios básicos e fundamentais que foram utilizados para chegar nessa equação. Por exemplo, eu posso perguntar por que a equação de Bernoulli não pode ser usada para um escoamento viscoso. Eu posso perguntar isso, entendeu? Eu quero que você disserte sobre isso. Tá certo? Pessoal, antes de começar os exercícios, eu gostaria de fazer uma pausa agora na aula para a gente discutir mais algumas questões práticas do curso, tá? Na aula passada, essa questão de como é que seria a avaliação via testes e via provas ficou um pouco em aberto, né? E eu andei refletindo um pouco sobre isso e eu posso passar informação nova para vocês, né? Ó, o primeiro fato, né? O primeiro fato é que nós vamos ter os testes, né, valendo nota, como eu já tinha colocado, né? O primeiro teste, inclusive, já está elaborado. Ele vai ser distribuído para vocês, muito provavelmente, na data de hoje, tá? Usando o Moodle, tá? Através do sistema e-disciplinas da USP, né? Então, vocês vão ser divididos em grupos, tá? Eu vou passar para vocês direitinho pode ser pelo próprio Moodle, ou até por e-mail, a qual grupo você pertence, que vocês foram divididos em grupos de forma aleatória, tá? Aleatoriamente. Grupos de 5 ou 4. A maioria, grupos de 5. Eu vou, então, disparar via Moodle para vocês, entre hoje e amanhã, a lista, que tem que ser resolvida em 7 dias, entendeu? Vão ser 4, 5 exercícios, de preferência 4 exercícios, que tem que ser resolvidos em grupo, entendeu? Tem que ser resolvidos em grupo.
Isso aí está substituindo aqueles testes que a gente faria em sala de aula em 15 minutos. Vocês vão ter agora 7 dias para resolver 4 ou 5 exercícios, tá? Em grupo. Então, são 14 grupos, né, que tem a turma. Já estou adiantando isso, são 14 grupos. Então, um membro do grupo, somente um, vocês podem eleger quem vai ser, tá? Somente um membro do grupo dispara a resposta via Moodle, tá? E essa resposta vai valer para todos os 4 ou 5 integrantes do grupo. Entendeu? Nós vamos corrigir esses exercícios, né? Vamos analisar não só a resposta, já vou avisando, vamos analisar o equacionamento, vamos analisar as hipóteses simplificadoras que eu acabei de citar aqui agora, entendeu? O que é fluido incompressível, o que é escoamento invícido, o que é regime permanente, por que a equação de Bernoulli só pode ser aplicada ao longo de uma única linha de corrente, que você escolhe qual é, entendeu? Toda essa dissertação vai ser computada na nota, não apenas a resposta, entendeu? Tá claro isso? Muito bem. Então, assim, já vamos falar, Laércio, sobre a equação de Bernoulli de novo, mas agora eu dei uma parada. Vamos falar primeiro sobre a questão do sistema de avaliação usando o EAD, tá? É uma coisa nova para mim, e eu não sei se para vocês talvez seja novo, mas nem para todos, porque eu sei que tem professores que já praticam esse tipo já usam e-disciplinas e esse tipo de ensino já há mais tempo, né? Mas para mim é novo. Então, assim, entre hoje e amanhã eu vou disparar para vocês. É o mesmo teste para todos os grupos, tá? 4 ou 5 exercícios, e vocês precisam resolver em grupo e enviar a resposta do grupo, tá? Do grupo. Tá bom? E a avaliação vai ser feita assim. Provavelmente vamos ter 6 testes, tá? Como previsto no programa original do curso, tá bom? Vai valer 10% da nota, como vocês já sabem, né? Isso já foi comentado na aula passada, né? E é assim que a gente vai computar a questão dos testes, tá? Quanto à prova, entendeu? A prova eu ainda estou refletindo a respeito da prova, tá bom? Eu não sei se é uma boa ideia fazer uma prova no final do curso, de módulos da disciplina, porque vocês acabam, eu não sei se é produtivo, vocês acabam esquecendo a matéria, tem que revisar de novo, daqui a pouco vai entrar em outra matéria, entendeu? Então, assim, eu vou disparar um e-mail essa semana. Sim, os grupos vão ser os mesmos durante todos os testes, viu, Murilo? Vai ser o mesmo grupo em todos os testes. Pessoal, o que acontece? Para a prova, eu estou pensando em elaborar uma prova onde vocês vão ter que resolver a prova, entendeu, no papel, tirar uma foto e me devolver, tá? Eu estou pensando em fazer a prova no máximo em 15 dias, tá? No máximo em 15 dias, tá? Eu acho que para a semana que vem é um pouco em cima da hora, entendeu? Só por isso que eu não dou na semana que vem, tá? Eu vou confirmar isso por e-mail com a turma daqui a pouco, mas o mais provável é que a prova seja no dia 9, viu? A primeira prova referente a toda a matéria que foi dada até a aula de hoje, entendeu? Não vai cair o que eu vou dar na aula da semana que vem, na terça, entendeu? Fique bem claro isso, tá? A prova que provavelmente vai ser no dia 9, via Moodle, entendeu? Vai ser da matéria que eu dei até hoje, tá? Provavelmente vai ser no dia 9, tá? E essa prova já é uma das 3 provas que eu vou dar. Então, notem que já vai estar sendo disputado aí os 90% da nota do curso, nessa prova. Entendeu? Essa prova já vai ser individual, entendeu? A prova deve ter 2 horas de duração, tá? Que é o tempo de duração da nossa aula, vai ser dada na quinta-feira, das 8h10 às 10. Aliás, 110 minutos de duração, não 2 horas, 110 minutos. Tá? Porque é o tempo da minha aula, das 8h10 às 10, entendeu? Tá, tinha gente comentando aí da gente ter a aula mais tarde e tal, não dá porque eu dou uma outra aula às 10 horas na quinta-feira na pós-graduação, como eu mandei por e-mail para todo mundo. Então a gente vai seguir o nosso horário. E outra coisa, os professores todos estão se preparando. Eu tive uma reunião com os professores recentemente, EAD também, né? EAD não, porque não é ensino, mas eu tive uma reunião de professores agora na terça, e eu deixei muito claro que eu quero que todos os professores da engenharia mecânica estejam dando aula EAD. Isso foi passado para todos os professores, entendeu? Então, se tem algum que não está dando aula, ele provavelmente vai começar a dar.
tá? E essa um direcionamento que eu passei para todos os professores da engenharia mecânica, tá bom? Se vocês depois têm aula às 10 horas com a elétrica ou com a matemática, bom, aí eu já não posso falar nada, mas se por acaso fosse uma aula com o professor da mecânica, provavelmente daqui a pouco ele vai começar a dar aula também, tá? Então é melhor a gente manter o nosso horário, entendeu? Porque depois eu escolho um outro horário qualquer que é mais tarde, mais tranquilo para vocês, só que por outro lado daqui a pouco vai ter interferência com a aula de outro professor e a gente vai ter que voltar para as 8 horas, isso não faz sentido, tá? Vocês têm a sua aula às 8h10, de acordo com o que está marcado combinado com vocês desde o início, vamos manter isso, tá bom? Professor. Pode falar. A priori, a gente teria a Semana Santa, do dia 6 ao 11, ela está cancelada então, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, não, com certeza está cancelada, e tem uma outra razão para esse cancelamento, que a gente aproveita e compensa a semana passada que a gente perdeu a aula, tá certo? Beleza, perfeito. Ninguém pode viajar, ninguém pode... A gente está em quarentena, não é? Então está todo mundo em casa e todo mundo vai poder fazer sua prova, tá bom? Então, não tem Semana Santa, hein? Isso que fique claro no meu curso. A gente vai compensar a semana perdida, entendeu? Semana passada, que foi a semana de transição, né? Uma semana muito caótica, né, para todo mundo, pela Semana Santa, tá? Aí, o que eu vou fazer? Na terça-feira dessa semana, eu vou tirar dúvidas. Eu vou chegar aqui na terça-feira às 10h10, vou tirar dúvidas, a gente pode fazer uma revisão, entendeu? A respeito da matéria, que vai cair na prova. Porque a matéria que vai cair na prova é a matéria até hoje, entendeu? Eu já vou, a partir da semana que vem, eu já estou dando nova matéria nova. Eu vou começar a trabalhar com formulação integral. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Professor, o professor vai dar algum... Tipo, a prova vai ser feita no limite do tempo? Ou o professor vai deixar uma certa folga para a gente poder dar tempo de tirar a foto certinho, fazer o PDF, né, para enviar? Porque isso demanda um tempinho, e se ficar muito em cima da hora, assim, se a prova ficar muito em cima do tempo, a gente fica meio difícil de fazer e enviar no Moodle a tempo de entregar certinho. Lógico que a gente tem que se organizar com o tempo, mas só para saber se o professor vai dar algum tempo a mais ou, pelo menos, fazer as questões com um limite de tempo um pouquinho menor, talvez. Sim, você tem razão. Essa é uma forma diferente de fazer. Está anotada a sua requisição, eu acho que ela é válida, tá? Eu vou fazer o seguinte, talvez eu faça uma prova... a minha prova vai ser muito semelhante às provas que eu sempre dei de forma presencial, tá? Afinal de contas, vocês vão ver a questão e vocês vão resolver numa folha de papel. Então, vai ser muito semelhante, tá? Realmente, talvez eu dê uns 10 ou 15 minutos a mais para vocês finalizarem o upload, tá? Só que eu não vou poder dar muito mais tempo do que isso, tá bom? Então, talvez eu vou redigir a prova de tal maneira para que em 10 minutos, 110 minutos seja o suficiente para a solução, com certeza, eu sempre faço isso. Eu sempre resolvo a prova antes, eu coloco um tempo a mais, considerando a inexperiência de vocês, entendeu? Tudo isso eu vou considerar como eu sempre fiz, tá? E talvez eu coloque uns 10 ou 15 minutos a mais para vocês fazerem o upload, tá? Mas a prova, sim, grosso modo, essencialmente, ela vai ser uma prova normal minha, como eu faço presencialmente, só que através do Moodle. Entendeu? Então, se vocês quiserem pegar a prova de semestre passado para olhar, essas coisas de colega, de veteranos, podem olhar, vai ser mais ou menos aquele formato, só que via Moodle. E talvez eu dê uns 10 minutos a mais, né, além dos 110, né? Talvez eu dê uns 130 minutos para resolver, para vocês fazerem o upload. Uma coisa que eu vou pensar ainda, mas está anotada, o seu questionamento está anotado, viu? Então, o tempo da prova, né, Grace, já está resolvido. Qualquer coisa, a gente começa a prova às 7h50, 8, para não prejudicar a sua aula. 10, né, professor? Tem essa questão também da aula, minha aula que eu dou na pós-graduação às 10, tá? Eu tenho uma turma grande na pós-graduação, é mecânica dos fluidos também, e eles não podem ser prejudicados, tá? Eu estou tentando, como eu falei, manter tudo certinho para que ninguém se prejudique. Os outros professores também que vão começar a dar EAD também tenham o seu slot de tempo, né, garantido com vocês. Apesar que cada professor tem a liberdade de marcar a aula com vocês a hora que quiser, tá? A única coisa que eu disse é que eu espero que todos os professores estejam dando aula
EAD, é só isso que eu estou dizendo. Que horas que os outros professores vão dar aula para vocês, eu não sei, tá bom? Mas eu acho que é lógico manter o slot, é só isso que eu queria dizer, para que ninguém se prejudique. Provavelmente a prova vai começar às 8h10 mesmo, entendeu? Não, você tem razão, desculpa, eu entendi a lógica, desculpa. Não, talvez a gente comece umas 8 horas, exatamente, e termine às 10 horas, justamente para poder depois continuar minha aula de pós. Tá? Isso é uma coisa que depois eu vou passar com vocês com tempo, né? Provavelmente vai ser dia 9 a prova, então a gente tem tempo ainda para parar essas arestas e para eu formular tudo direitinho para vocês. Para mim também vai ser um desafio formular a prova, entendeu? Mas eu acredito que não deve ser problemático, tá? Não deve ser problemático. A gente vai tentar fazer as 3 provas dessa forma e a gente aproveita a Semana Santa justamente para compensar essa semana perdida e a gente termina o curso no período adequado, conforme o programa original. Tá bom? Pessoal, vou ter que voltar agora a falar de equação de Bernoulli, que eu queria passar alguns exercícios para vocês antes da gente terminar, tá bom? Para a gente aplicar um pouquinho que a gente viu hoje. Vamos aproveitar essa meia hora que falta para fazer exercícios. Tudo bem? Essa questão, viu, Laércio, da Física 2, olha, a gente tem que avançar um pouco nessa questão, tá? Essa questão que o professor de Física 2 falou que o furo tinha que ser muito menor do que digamos, a seção transversal do tanque, isso está relacionado com uma condição de contorno que a gente chama de tanque de grandes proporções. Na verdade, tem outras coisas por trás disso. Na verdade, o que a gente tem é que, para eu considerar o regime permanente, para eu ter uma velocidade de saída do jato, do tanque, constante, entendeu? Eu tenho que ter um volume de fluido nesse tanque muito grande para que essa vazão que está... para que esse vazamento, digamos assim, do tanque não faça diferença no nível do tanque. Porque se o nível do tanque começa a cair, entendeu? A velocidade do jato pela válvula começa a cair também. Aí eu deixo de ter regime permanente. Aí eu passo a ter regime transitório. Então, isso que você comenta aí na sua pergunta, na verdade, se refere à condição a um tipo de suposição, de hipótese, que a gente chama de hipótese de tanque de grandes proporções, que é uma hipótese que garante o regime permanente, para a gente poder aplicar a equação de Bernoulli, entende? Ok, então vamos lá. Agora, nessa meia hora final de aula, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês alguns exercícios de aplicação da equação de Bernoulli, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, né, esse exemplo, que é exatamente o exemplo que se não me engano, o Laércio colocou, tá? Que é um problema clássico, um problema super comum de aplicação de Bernoulli. Isso aí cai, gente, em concurso público, entendeu? Em concurso, por exemplo, quando tinha, né, concurso para Petrobras, costumava cair esse exercício, por exemplo, né? Então, realmente, é um problema clássico, né? É uma dedução da equação da lei de Torricelli, né, utilizando a equação de Bernoulli, né? Essa é também um fato histórico interessante, né? Se obtém, através da equação de Bernoulli, a equação de Torricelli, que é uma equação bem mais antiga, né? Que foi desenvolvida, inclusive, para o cálculo da trajetória de projéteis, né? Então, como é que, se não me engano, eu tenho aqui um filme sobre esse problema, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Se não me engano, é a continuação desse aqui, ó. Vamos ver. Não é isso, não. Espera lá. Opa aí. Deixa eu ver se está aqui na continuação da equação de Euler. Desculpa, também não. Acho que então é essa daqui mesmo, ó. Então, olha, o que a gente vê aqui? Exatamente esse problema, né? A gente tem aqui um tanque de grandes proporções. Imagine que esse tanque aqui é uma piscina olímpica, entendeu? E essa válvula aqui, esse fluido está saindo por uma válvula convencional, uma torneira convencional, tá? Então, a ideia é que essa vazão aqui não faz cosquinha, esse volume que está saindo por um dado de tempo, por aqui pela válvula, não faz diferença no nível. Então, se o tanque é de grandes proporções, o nível fica constante em relação a um datum que você escolhe. Então, podemos assumir regime permanente. Ficou claro? Então, a pergunta aqui é a seguinte: qual a velocidade na saída do bocal, tá? Como é que a gente calcula a velocidade na saída do bocal? Ora, vamos pegar uma linha de corrente. Lembre-se, para aplicar a equação de Bernoulli, você tem que escolher uma linha de corrente. Então, vamos pegar uma linha de corrente que começa na superfície livre do tanque, tá? E vem até aqui na válvula, tá?
Está com a mão na frente aqui, ó, mas vem até aqui na válvula, tá? Para saber qual a velocidade na saída local. E depois, vamos seguir com a linha de corrente até aqui em cima, para saber qual é a altura máxima H. Tá bom? A altura máxima que esse jato vai chegar na vertical. Tá? Pessoal, não esqueçam de desligar o microfone, porque senão fica complicado essa questão do microfone ligado. Tá? A não ser que... Espera aí. Alguma coisa importante? Quem quer se manifestar? Não esqueçam, pessoal. Esse exercício que você está vendo aqui, Pedro, ele não é exatamente um exercício. Eu estou comentando essa solução aqui, ó. Tá? Por que a velocidade aqui na saída, em B, dá a raiz quadrada de 2 de H, sendo H essa altura aqui, ó, a altura do nível do tanque em relação ao datum, tá? Fica tranquilo. Bom? Eu vou aproveitar isso aqui que você fez justamente nesse momento. Então, olha só, o que é isso aqui? É 1 metro de altura, tá vendo aqui? Eu quero saber qual a velocidade aqui na saída da válvula, né? Então, eu aplico a equação de Bernoulli, entre uma linha de corrente começa em 1 e termina em 2, né? Como vocês viram. Então, a gente tem aqui a carga de pressão, a carga de velocidade e a carga de altura em 1, e a carga de pressão, carga de velocidade e carga de altura em 2, tá vendo? O que acontece? Pressão aqui é pressão atmosférica, que isso aqui está aberto para a atmosfera, então é pressão zero. Eu estou usando pressões manométricas, tá? Como o tanque é de grandes proporções, essa superfície livre do fluido permanece como se fosse estática. Então, a carga de velocidade é zero também. Carga de altura é H1, que é essa altura aqui, ó, H1, tá? Aqui na torneira é diferente. Aqui na torneira está aberto para a atmosfera também, então a pressão é zero. A altura é zero, porque meu datum está colocado nesse ponto. Só que eu tenho carga de velocidade, que, aliás, é o que eu quero calcular. Velocidade na saída da torneira. Então, note que, fazendo as simplificações adequadas e isolando a velocidade, né, nesse ponto, eu consigo obter a raiz quadrada de 2GH, que é o que aparece lá no slide, entendeu? Né? Se eu quiser substituir por valores numéricos, né, no caso, se for 1 metro, por exemplo, de altura, eu tenho a velocidade de 4,43 metros por segundo aqui na saída. Né? É aquilo que eu mostrei lá aquilo que eu mostrei aqui no slide, entendeu? Só que agora eu coloquei valores numéricos. O Pedro, pessoal, que está comentando aí, se não me engano, é o monitor de vocês. Ele está preocupado porque ele não está reconhecendo esse exercício, tá? Não é um exercício, eu estou apenas trabalhando com esses conceitos, tá bom? Do tanque, justamente porque, inclusive, o Laércio fez uma pergunta a respeito. Se eu quiser saber até que altura que o jato pode subir, de acordo com a equação de Bernoulli, é só aplicar a equação de Bernoulli entre 2 e 3. Agora, nesse caso, pessoal, o que acontece? A carga de altura vai ser zero, porque eu estou lá no datum, entendeu? A carga de pressão também vai ser zero, porque é pressão atmosférica, entendeu? A carga de velocidade em 2 é diferente, é igual a raiz quadrada de 2 de H1, né? E eu só tenho carga de altura lá em cima. Aí o interessante é que quando eu faço a substituição, olha, que é o que o Pedro está fazendo aqui agora, ó, quando eu substituo aqui onde tem V2, o resultado da parte anterior, que é raiz quadrada de 2 de H, entendeu? Simplesmente sobra que H3, perdão, é igual a H1, que é igual a 1 metro. Entendeu? Tá aqui, ó. Interessante que é isso que a equação de Bernoulli prevê. Agora eu pergunto para vocês acham que na prática, um jato assim na vertical sendo um tanque, vocês acham que o jato d'água vai chegar exatamente na mesma altura do nível do tanque? Entendeu? Vocês acham que vai chegar? Talvez se o jato for laminar, chegue perto. Se for turbulento, esquece, não chega nem na metade. Agora, se ele for laminar, vai chegar perto. Sabe por que não chega até lá em cima, pessoal? Por causa de uma coisa que chama perda de carga. Entendeu? O escoamento ele não é perfeitamente invícido. Então, parte dessa energia mecânica se perde. Entendeu? Ou melhor, parte da carga se degrada. Entendeu? Em perda de carga. E aí, por isso que o jato não chega exatamente lá em cima, como previsto pela equação de Bernoulli. Se o jato for laminar, chega quase lá em cima o jato. Entendeu? Quase no topo do tanque, assim, onde está o nível do tanque, melhor dizendo. Né? O nível de líquido no tanque. Mas se for turbulento, não, porque o escoamento turbulento dissipa muita energia. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse caso?
Sim, você pode dividir todos os termos por G, já que G é uma constante para a gente, tá? Aceleração da gravidade. Quando você divide por G, tem uma vantagem. Os termos da equação de Bernoulli se transformam em termos de carga, com unidade em metros, tá? Faça o exemplo, faça em casa que você vai ver. Todas as cargas se transformam em metro, a unidade, entendeu? Então é interessante que você pode graficar, colocar isso numa planta, entendeu? E em escala, você pode colocar isso numa planta. E aí você passa a ter linhas de energia, que é o que os engenheiros civis falam, entendeu? Você pode colocar numa planta de engenharia, entendeu? A sua linha de energia, de como é que o seu escoamento dinamicamente vai convertendo uma energia em outra. Tá bom? Essa questão de quando que o fluido é viscoso ou não, é uma questão capciosa, entendeu? É uma coisa que você adquire com a experiência, tá? Um escoamento de um gás pode ser viscoso, entendeu? Ele pode ser incompressível também, ele pode, entendeu? Um escoamento de água pode ser invícido. Até um escoamento de óleo pode ser invícido. Isso depende de uma análise de ordem de grandeza, entendeu? Tem situações de aplicação em que a dissipação de energia é desprezível, mesmo que o fluido seja bastante viscoso. Então, agora você tem que analisar a questão do escoamento ser viscoso ou não, não o fluido. O fluido é uma parte do escoamento. O fluido, digamos, é aquela matéria que está sendo transportada num campo euleriano, entendeu? Mas o escoamento, ele tem outras propriedades, outras características, elas que estão relacionadas a ele, que, por exemplo, é o arrasto, é a sustentação, é uma interação fluido-estrutura, entendeu? E é nesse contexto da dinâmica dos fluidos é que surge a resposta para a sua pergunta, se o escoamento é invícido ou não. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma transferência de quantidade de movimento quando um jato atinge uma superfície. O meu braço é um jato, isso aqui é uma superfície, entendeu? O jato vem e diverge, entendeu? Essa superfície aqui está resistindo a uma transferência de quantidade de movimento do jato. O efeito viscoso nesse tipo de interação é praticamente desprezível, mesmo que seja um óleo que esteja atingindo a placa, entendeu? Esse é um tipo de problema normalmente tratado como invícido, e a equação de Bernoulli pode ser usada nesse caso, por exemplo. Agora, imagine que eu tenho um fluido sendo transportado daqui, do campus 2, onde eu me encontro agora, entendeu? Até o campus 1, num tubo de 1 polegada, uma vazão bastante elevada de um óleo viscoso, entendeu? Num caso como esse, o cisalhamento desse fluido contra as paredes do tubo, daqui até o campus 1, do campus 2 até o campus 1, vai ser muito significativo. A perda de carga vai ser significativa. Esse segundo exemplo que eu dou agora é um claro exemplo de escoamento viscoso, onde a equação de Bernoulli não pode ser utilizada, entendeu? Então, isso é difícil de responder porque depende da aplicação. Então, na medida que você for fazendo exercícios, você vai começar a aprender em que situações a equação de Bernoulli é válida e em que situações ela não é válida, tá bom? Continuando aqui com nossos exercícios, vamos passar para o próximo, que é um caso típico também de aplicação de Bernoulli, que é o exemplo que eu acabei de citar aqui para vocês. Imagina uma tempestade, tem um vento atingindo uma janela a 100 km por hora, calcule a força agindo na janela, que tem 1 metro por 2 metros de frente, para a tormenta, né? A janela está no edifício alto, né? Está numa janela de um andar bastante elevado, de tal forma que a redução de velocidade do fluido devido à condição de contorno de não deslizamento lá com o asfalto pode ser desprezada, entendeu? Então, note, ele está chegando aqui a 65 milhas por hora, ou 100 km por hora, né? Nessa janela aqui. Como que eu calculo, pessoal, né? A força que está agindo nessa janela, para eu poder calcular, digamos, a estrutura da janela, entendeu? É um vento e tanto, 100 km por hora é um vento de uma tempestade e tanto, mas pode acontecer. É o que a gente chama de vento dos 15 anos, vento dos 50 anos, é uma coisa que o engenheiro tem que levar em consideração. Então, como que a gente faz? Ora, faz assim, pega uma linha de corrente e vai atingir o ponto de maior pressão na janela, para a gente ficar a favor da segurança. Que ponto seria esse, entendeu? Que ponto seria esse de maior pressão na janela? Ora, a gente viu aula passada. É justamente o ponto onde a linha de corrente tem a sua velocidade reduzida a zero, que a gente chama de ponto de estagnação. Entendeu? Então, pelo menos um dos pontos da linha de corrente a gente já conhece, que seria talvez o ponto 2, que é o ponto de estagnação. Entenderam? E o primeiro ponto, qual vai ser? Ora, pega essa linha de corrente central aqui e leva ela para o infinito. Leva ela embora, entendeu? Lá vai estar o ponto 1, numa região onde o escoamento não pressente a janela. O escoamento não toma conhecimento da existência do prédio, entenderam?
certo? Ali o escoamento vai estar a 100 km por hora e ali a pressão vai ser zero. Vai ser pressão atmosférica, entenderam? Como a linha de corrente que você pegou, ela está alinhada com a horizontal, entendeu? Se você considera essa horizontal o seu datum, note que a linha de corrente se encontra na mesma carga de altura. Então, você pode cortar os termos de altura. Então, como é que você resolve isso? Isso aqui o Pedro já preparou para vocês também. Eu imagino que seja essa aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ter certeza aqui. Exatamente. Então, a primeira coisa aqui interessante que o Pedro está calculando. Ele calculou a velocidade do escoamento e ele está vendo se esse escoamento ele é, de fato, incompressível ou não. Tá? Como que se faz isso? Ele vai calcular o número de Mach desse escoamento, que é um escoamento de um gás, né, de ar atmosférico. Então, ele poderia ser compressível. Então, o que ele faz? Ele calcula o número de Mach. Primeiro ele fala, ele coloca ali as suas hipóteses. Vocês têm que fazer isso na prova, viu? Você tem que fazer isso na prova, que vai cair no dia 9, provavelmente. Então, se despreza efeitos viscosos, entendeu? Escoamento em regime permanente, ou seja, a velocidade do vento não está variando no tempo. Calcula o número de Mach. O que é o número de Mach? É simples. É a velocidade do escoamento sobre a velocidade do som, naquela condição de temperatura e pressão. Então, a velocidade do escoamento é 27,8 metros por segundo, e a velocidade do som, se não me engano, é 340 metros por segundo. Não é isso, gente? Então, você divide uma velocidade pela outra. Se o valor for menor do que 0,3, o número de Mach, o escoamento é incompressível. Entendeu, gente? Se for acima de 0,3, é o que a gente chama de escoamento sônico. Próximo de 1, subsônico. 1 para cima, supersônico. Entendeu, gente? 1 é sônico, desculpa. De 0,3 a 1 é subsônico. Desculpa que eu falei besteira. De 0,3, abaixo de 0,3 é incompressível o escoamento. De 0,3, número de Mach a 1 é subsônico. Número de Mach igual a 1 é escoamento sônico. E acima de Mach igual a 1 é escoamento supersônico. Tá? Números de Mach muito elevados, entendeu? 5, 7, 10, a gente fala hipersônico. Mas isso aí já é o reino dos escoamentos compressíveis, tá? Então a gente vai ficar sempre nos escoamentos com o número de Mach abaixo de 0,3. Só que eu posso cobrar em prova o seguinte, ó, me prove que esse escoamento ele é incompressível. Já está aí uma ferramenta para vocês, é calcular o número de Mach, tá bom? Então, pessoal, a gente pode aplicar, então, a equação de Bernoulli agora nesse problema que nós vimos da janela, né? Como é que a gente faz? Ora, pega um ponto 1, que é longe, né, distante, onde as linhas de corrente estão todas paralelas, né? E um outro no ponto de estagnação, né? Esse ponto 2, ele já está em contato com a janela, entendeu? Já está em contato com a janela. O datum é uma linha horizontal, então a carga de altura é a mesma, né? Aqui, de novo, eu dividi a equação por G, pela constante da aceleração da gravidade, para ficar todos os termos com unidade de metro. Entendeu? Distante da janela, a pressão atmosférica, então a pressão é zero. E no ponto de estagnação, a velocidade é zero. Lembre-se, ponto de estagnação é onde a velocidade ela cessa, ela é nula, né? Sobrou, então, à esquerda a carga de velocidade, à direita a carga de pressão. Eu isolo, então, a carga de pressão na janela, e eu chego, então, no valor final de carga de pressão igual a 479,2 Pascal, né? Agora é só multiplicar essa pressão pela área e eu tenho a força agindo na janela de 958,3 newtons, tá? Um problema bastante simples, né? Mas bastante interessante para vocês entenderem como é que se aplica a equação de Bernoulli, né? Quanto ao chat, alguém tem alguma pergunta? Não esqueçam de deixar o microfone desligado, né? Vitor, estagnação, né? Eu passei esse conceito na aula passada, né? É onde a linha de corrente, ela vem, por exemplo, ela está se desenvolvendo aqui, o escoamento, de repente, aqui ele para, o escoamento para. Esse é o ponto de velocidade zero, que também é o ponto de pressão máxima, tá? Tainã, você quer perguntar alguma coisa? Ok. Então, vamos dar sequência, fazer mais um exercício. Opa, chegou alguma coisa aqui. Exatamente, viu, Tainã? Com o número de Mach inferior a 0,3, o fluido é considerado incompressível, tá? Mesmo que seja um gás, tá bom?
E note que nesse exercício passado, era um gás escoando a uma velocidade bastante alta, 100 km por hora, tá? A gente fica na tendência de pensar, poxa, será que não vai se formar uma onda de choque e tal? Não, esse efeito é desprezível. Com o número de Mach abaixo de 0,3, o escoamento pode ser considerado incompressível. Mais adiante no curso, mais para frente, a gente vai ver outras formas de verificar isso, tá? Um pouco mais corretas, sofisticadas. Mas, por enquanto, para fazer minha primeira prova, isso basta, tá? Bom, partindo para mais um exercício, né? A gente tem, por exemplo, essa questão da pressão, né? Estática, dinâmica e de estagnação, né? Um escoamento, por exemplo, aqui dentro de um canal, né? A gente tem aqui, por exemplo, um medidor de velocidade, que a gente chama de tubo de Pitot, né? O escoamento ele é estagnado aqui na ponta do tubo de Pitot, entretanto, ele está aberto, né? Para medir o sinal de pressão. Não tem escoamento dentro dele, viu, gente? Isso aqui está fechado, tá? Só que ele mede a pressão nesse ponto. Então, a gente, por exemplo, se a gente pegar entre ponto 1 e ponto 2, uma linha de corrente, entendeu? A gente vai ter aqui longe do tubo de Pitot, a gente vai ter a velocidade computada, né? A pressão vai ser a pressão estática, né? E aqui no tubo de Pitot, na ponta dele, você tem o quê? Ponto de estagnação, velocidade zero, né? E você tem pressão máxima, que é justamente a pressão que a gente chama de pressão total, que é a soma da pressão estática medida com este manômetro, né? Através de tomada de pressão, e a pressão dinâmica, que é a pressão relacionada à dinâmica do escoamento, que está relacionada a um escoamento em movimento. Você pode entender isso como, talvez, um termo relacionado à inércia do escoamento. Tá bom? Olha só, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. A carga de pressão estática em uma tubulação de ar é medida com um tubo piezométrico, que é um manômetro, né? E acusa 16 milímetros de água. Isso é carga de pressão, não é pressão, hein? É carga de pressão, é pressão sobre gama, tá? Um tubo de Pitot na mesma localização indica, praticamente a mesma, né? Indica 24 milímetros de coluna d'água, também de carga de pressão. Calcule a velocidade do ar, por exemplo, nesse ponto 1 aqui. Qual que é a velocidade do ar, tá? Ora, aqui também temos um exercício de solução desse exemplo. A gente tem aqui, deixa eu só verificar se é esse mesmo, porque é esse mesmo. Então, o que acontece? Não aplicar a equação de Bernoulli entre pontos 1 e 2, que é uma linha de corrente, como vocês viram lá no desenho, né? Essa aqui é a figura do problema, né? Então, a gente aplica lá os 3 componentes da equação de Bernoulli no ponto 1, igual aos 3 componentes da equação de Bernoulli no ponto 2, tá? O que acontece? É a mesma linha horizontal, mesma referência em relação ao datum, né? Em 2 é o ponto de estagnação no tubo de Pitot, então a velocidade é 0, né? E a pressão é máxima, P2 é máxima, né? E no ponto 1 eu tenho pressão e velocidade, né? Porque a pressão dentro do duto é maior do que a atmosférica, é um duto pressurizado, é um canal, é um conduto forçado, né? Então, isolando a velocidade V1, eu fico que a velocidade do escoamento vai ser a raiz quadrada de uma diferença de pressão entre pontos 1 e 2 sobre gama, que é o peso específico do fluido, né? Vezes 2G, tá? Posso cortar G com G, no numerador e no denominador, sobra a raiz quadrada de 2 ΔP sobre ρ, tá? Esse ρ é a densidade do fluido que está escoando dentro do duto, tá? É a densidade do fluido escoando, tá bom? Para se calcular a pressão, é só multiplicar a altura, a carga de altura, pelo gama correspondente, que nesse caso é um gama de água também, não é? Se não me engano, é um gama de água, né? Que é milímetros de coluna d'água, tá? Lá dentro do tubo está escoando ar, mas a carga pesométrica foi medida em coluna, em milímetros de H2O, milímetros de água, tá? Então, como é que ele faz? Ele pode simplesmente substituir aqui a altura em metros, né, pelo gama da água, que é 9.810 newtons por metro cúbico, que é ρ vezes G, né, da água. Já para calcular a densidade do ar, você tem ali a pressão dada, né, você considera a temperatura atmosférica, considera o ar o gás ideal, usando a equação de Clapeyron em base de massa, você calcula a pressão de 157 Pascal, né? Assim, você tem, através da equação de Clapeyron, a densidade dá 1,203 kg por metro cúbico, tá? Assim, é só substituir os valores agora na expressão, derivada a partir da equação de Bernoulli, né? A gente tem ali 2 vezes a pressão, que vai ser justamente o gama vezes a altura pesométrica, né? Gama esse da água,
né, e densidade é essa do ar. Vocês têm que entender essa diferença, hein? Né? E fazendo esse cálculo, vocês chegam na velocidade do escoamento dentro do duto, né? Então, notem que o tubo de Pitot, que é um anemômetro, né, é um sistema utilizado para medir velocidade em, por exemplo, em túnel de vento, medir velocidade, por exemplo, em tubos, em dutos, né? Parece que tem alguma... Tá, Pedro, eu não vou ter tempo agora para a resolução alternativa, tá? Deixa eu ver aqui agora. O que o Guilherme está perguntando? A diferença entre as três pressões. Então, o que acontece? A pressão de estagnação, viu, Guilherme? A pressão de estagnação, ela é uma pressão que te indica a pressão termodinâmica do escoamento dentro do duto, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, né, quando você mede através de tomada de pressão, a pressão que você mede ali é uma pressão do escoamento, a pressão termodinâmica do escoamento, entendeu? Só que esse escoamento, ele possui também uma pressão dinâmica, que seria a pressão relacionada ao movimento do escoamento, entendeu? Essa pressão, na verdade, dinâmica, ela, não sei se ela aparece aqui, ó, nessa aula, aqui, ó, explicitamente, porque você tem que fazer assim, você tem que pegar de estagnação e subtrair da estática, quer ver? Deixa eu ver aqui. Se você pega essa equação aqui, olha, e você isola, aqui você tem velocidade e pressão de escoamento, aqui só tem pressão de estagnação, né? O que acontece? Se você pega essa aqui de estagnação e isola ela, passa esse gama multiplicando, entendeu? O que acontece? O gama vai multiplicar com esse termo, vai sobrar só a pressão, e aí o gama vai multiplicar esse termo. O gama multiplicando este termo é a pressão dinâmica, entendeu? E vai dar, na verdade, vai dar o gama aqui, ρ vezes G, vezes V1 ao quadrado sobre 2G, vai dar ρ V1 ao quadrado sobre 2. Então, esse ρ densidade V1 ao quadrado sobre 2, também tem dimensão de pressão, é uma pressão, e é o que a gente chama de pressão dinâmica, que é a pressão que um fluido tem devido ao seu próprio movimento. Entendeu? Então, se você quiser entender um pouco melhor, faz assim, isola essa pressão, joga esse gama multiplicando, sobra aqui a pressão estática, mais esse termo que seria a pressão dinâmica. Por homogeneidade dimensional, todos os três termos têm que ter unidades de pressão. É por isso que a gente chama o V ao quadrado sobre vezes ρ sobre 2, a gente chama isso de pressão dinâmica, tá? Se eu conseguir responder a sua pergunta. Isso aqui é pressão atmosférica, tá? Isso que ele colocou aqui é pressão atmosférica. Esse valor aqui, tá bom? Lembre-se dessa relação entre pressão manométrica e pressão absoluta. E quando a gente usa a equação de Clapeyron, viu, Giovanni, tem sempre que ser a pressão absoluta. Isso vem da física, tá? Você não pode usar pressão manométrica quando usa a equação de Clapeyron. Aí você tem que corrigir a pressão manométrica para a pressão absoluta. Aí é só você somar a pressão manométrica a pressão atmosférica, tá? Aí você recupera o valor de pressão absoluta. Isso é para usar a equação de Clapeyron. Tá bom, Giovanni? Não sei se eu consegui te responder. Pessoal, tem mais alguns exercícios aqui. Eu proponho o seguinte, ó. Eu passei alguns exercícios para vocês. Eu estou terminando a aula agora, vou ter que acabar agora, que eu tenho outra aula agora. O pessoal da pós já deve estar esperando. Eu quero passar algumas informações para vocês, né? O Pedro, o nosso monitor, ele vai continuar com aquela monitoria, ele vai poder resolver exercícios mais difíceis para vocês, talvez usando o próprio Google Meet, tá? Aí vocês combinam com ele. Eu tomei a liberdade de passar a lista de e-mail da turma para ele. Ele vai entrar em contato com os alunos, tá? E vocês vão combinar monitoria com o Pedro, tá? Com o nosso monitor, tá bom? Isso vai continuar valendo, tá? Essa é uma informação prática que eu precisava passar para vocês, tá bom? Outra coisa é a questão a questão dos outros exercícios, tá? Eu tenho outros exercícios aqui, né? É por isso que eu estava abrindo, na verdade, essa página. Tem outros exercícios aqui,
tá? E nessa apresentação. Um segundo. Tem aqui outros exercícios, né? E mais alguns outros extras, que aí o Pedro vai poder resolver com vocês, tá? Por exemplo, o exercício aqui do tanque de gasolina, e tem alguns outros, inclusive, em torno de cilindros, né? Que estão nas minhas listas. O Pedro pode resolver com vocês. Na semana da prova, na terça-feira, de repente, a gente pode resolver mais algum exercício, discutir mais alguma coisa. Tá bom? Então é isso. Eu estou terminando, então, a aula agora. Peço a todos que depois verifiquem, a aula vai estar no YouTube, né, essa semana, para tirar mais alguma dúvida, e qualquer coisa vocês podem me questionar via e-mail ou via Moodle, tá? E como eu já disse, entre hoje e amanhã já vem o primeiro testezinho valendo nota, tá bom? Então a gente se vê na terça-feira, às 10h10. Tá bom, pessoal? Até mais.